Olá, a ONG Só Cidadão é uma entidade sem fins lucrativos que estimula a cidadania por meio de projetos para melhoria na qualidade de vida das pessoas. Oficialmente, a Só Cidadão funciona desde 2012, mas o trabalho já existe há mais de uma década. Hoje eles atendem uma média de 260 crianças, adolescentes e suas famílias, tirando elas de situações de risco. A entidade também recebeu recentemente o reconhecimento da Câmara como órgão de utilidade pública para Campinas, possibilitando mais recursos e apoio para desenvolver o seu trabalho. Para saber como tudo isso começou e os resultados de toda essa dedicação, estão no programa Espaço Aberto de hoje o presidente da Só Cidadão, Hildo Carlos Prazeres dos Santos, a voluntária Ana Paula Galante e a conselheira fiscal do Só Cidadão, Cristina Barbosa. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Hildo, eu começo com você. A capoeira, então, foi a grande motivadora antes do Só Cidadão se tornar uma ONG. Tudo começou através da capoeira, foi isso? Foi através da capoeira, nós começamos aí a estar resgatando as crianças, os adolescentes, que eu via uma área da minha comunidade, uma área bem perigosa, uma área onde eles não tinha nenhum tipo de atrativos que não fosse, né, assim, o mundo do crime ou das drogas, né? E eu tive essa ideia, né? Eu já treinava capoeira, trabalhava durante o dia e treinava à noite. E resolvi, né, fazer alguma coisa pela minha comunidade. Quando a gente fala de crianças, adolescentes e famílias em situação de risco, do que exatamente a gente está falando na região quando você começou o trabalho? Crianças que fora do horário de aula passam o tempo todo na rua, crianças que nem sequer estudam, crianças que a família devia tomar conta, mas não está tomando conta. O que é exatamente a situação que vocês consideram de risco que viviam essas crianças e adolescentes antes da ONG chegar ali? Isso. Antes da ONG chegar, as crianças que os pais trabalham lá na comunidade, que até os pais acham que eles estão na escola, porém eles não estão, né? Eles estão trabalhando e os filhos acabam não indo estudar. Nisso, os pais da rua, né, eles acabam adotando essas crianças. Então, o meu projeto conciliou nisso. Pegar essas crianças, né, que estavam na rua mesmo, ou os que estavam estudando e tinham o tempo livre, que não tinham o que fazer, e dar um atrativo para que eles ocupassem a sua cabeça. Quando a gente fala de pais da rua, Ana Paula, o que na prática isso, o que significa na prática pais da rua? São aqueles adultos que também estão em situação de risco e vulnerabilidade e que acabam abraçando essas crianças e levando elas para o caminho que não deveriam. Esses são os pais da rua? Sim, não só adultos, como também adolescentes, às vezes que incentivam as crianças a levar a droga de um ponto para o outro, oferece já para começar no consumo desde pequenos, que incentivam eles a pequenos furtos. Então, esses nós consideramos os pais da rua. Então, quando nós formamos a nossa ONG, uma dos nossos objetivos ali, uma das nossas propostas é que a criança, ela traga o boletim dela. Então, ela traz o boletim escolar, nós vemos a frequência e sempre observamos, como nós moramos ali, nós, os voluntários, moramos ali na comunidade, nós observamos quem realmente está próximo a esses lugares. E aí, quando eles vêm para o projeto, tanto de capoeira, quanto de teatro ou música, a gente sempre está conversando com eles para que orientando eles para que eles não sigam mesmo esse lado. Hildo, o que motiva tanto, o que atrai tanto as crianças e adolescentes dentro da capoeira? Como usar o esporte para transformar a vida dessas crianças? É o respeito, é a questão da concentração, é a educação. Que princípios você tirou do esporte para poder aplicar na vida dessas crianças? Veja só, eu fui uma pessoa que eu fui criado ali, né? E eu saí muito cedo de casa. Então, na minha visão, eu vi que eles precisavam de quê? Precisavam de uma disciplina e precisavam de carinho, né? Então, eu tenho uma relação com eles assim
vamos dizer, de amor e ódio. Eles me respeitam, né, demais. Porém, quando eu estou dando aula, eu sou aquele professor linha dura. Então, eu chamo a atenção, eu dou castigo, eu faço de tudo. Então, eu acho que a criança hoje, eles precisam de limite. E dentro de casa, não todas, eles não têm esse limite. E às vezes o que eles procuram dentro de casa é o limite e o amor que eles não têm. E eu dou esse espaço para eles. Eu dou o limite, porém eu dou o amor para eles também. É assim que você vê também, Ana Paula? A situação é essa, mais do que claro que a gente pensa num projeto educacional, se pensa num projeto esportivo, num projeto cultural para envolver essas crianças, capacitar elas, preparar elas para o futuro. Mas mais do que isso, as crianças e adolescentes hoje estão precisando de limites, de carinho e de acolhimento. Esse também é o papel da ONG hoje, dentro da sociedade, não só da sua cidadão, mas das ONGs de uma forma geral. Esse é o papel também, é abraçar essa situação que a família não está dando conta de fazer? Sim, no caso ali a família não é que ela não dá conta de fazer. Hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe, quando tem o pai e a mãe, né? Porque hoje existe N estruturas familiares. Então, às vezes, a criança, ela mora com um tio, mora com uma avó. Eles precisam estar trabalhando. E hoje não se chega aos 60 anos e falou, não, agora eu vou parar de trabalhar. Então, eles continuam trabalhando. Então, não tem mais uma pessoa para ficar em casa. E a criança, ela vai só meio período para a escola. Então, se ela vai o meio período para a escola e o outro meio período, ela não vai ficar só dentro de casa, entendeu? E aí, o que nós fazemos? Nós não funcionamos de dia para estar acolhendo essas crianças, que é o que nós gostaríamos. Mas nós ficamos à noite. Então, de dia, nós sempre temos aquelas pessoas que vão estar olhando, vão estar falando, conversando com a gente, olha, tal, ficou ali na biqueira, isso, que a gente vai estar conversando com elas. E à noite eles vêm para a capoeira, que é onde nós vamos estar orientando. E eu acho que o limite, especialmente o que o Rildo dá, ele é muito importante para essas crianças. Porque o diálogo dentro de casa, às vezes, com a mãe, com o familiar, ele é um pouco mais difícil. Com o professor que está ali, ele é mais aberto. Então, é como se ele fosse, as crianças se espelham nele, não só no esporte, mas também como pessoa, como estrutura familiar. Então, as crianças se espelhando nele, elas ficam mais à vontade em estar chegando e conversando com ele. E às vezes até contando problemas que eles deixam de falar em casa, eles falam ali na ONG. Hildo, você falou que vive às vezes uma situação de amor e ódio com essas crianças e adolescentes. É difícil conquistar a confiança delas para elas se abrirem e falarem dos problemas que elas vivem, das dificuldades e pedirem socorro, ajuda? Olha, eu nunca tive esse tipo de problema, por incrível que pareça, né? Tá, a Cristina aí que sabe que está desde o início, desde esses 13, 14 anos, eu nunca tive esse problema. Porque eu sempre deixei eles à vontade. Sempre deixei eles à vontade, mas cria-se um respeito tão grande, né, pelo modo de eu tratar eles, e que as mães, os pais, às vezes, não têm condições, às vezes até psicológicas, não todos, mas não têm, às vezes, uma condição psicológica de estar tratando um problema do filho, né? Que nós pais, vamos dizer assim, o filho chega, a gente já quer dar o limite como pai. E às vezes nós temos que dar o limite ali como amigo, né? Eu dou aquele ombro amigo, se ele estiver errado, ele vai escutar a verdade. Se ele tiver em dúvida, nós vamos sentar e conversar, né, para sanar aquela dúvida que o adolescente, que a criança tem. Você entendeu? E aí, a partir daí, quando eles estão errados, né, que eu sou duro quando eles estão errados. E mesmo assim eles reconhecem que eles estão errados e me agradecem, entendeu? Então, quando eu falo assim, amor e ódio, é que eles gostam de ter o limite, porém, eles têm um pouco de receio, né? Inclusive, semana passada nós tivemos um projeto onde uma criança chegou para mim, um dos instrutores, falou com quem que ela queria treinar. Ela falou que queria treinar com o instrutor. Ela não queria treinar comigo, eu era muito bravo. Só que ela me amava.
né? Então, na hora, assim, ela veio, né? Me abraçou, me beijou, ó, acho que tem uns 7 aninhos, me abraçou, me beijou. Falei, e agora, você ainda tem bronca do Rildinho? Ela falou, eu tenho, mas eu te amo. Você entendeu? Difícil, né? Vocês contam com algum tipo de ajuda profissional para lidar com essas crianças e adolescentes? Psicólogo, psiquiatra, assistente social, alguma área específica, algum profissional ajuda vocês? Não, nós fazemos o quê? Nós fazemos os encaminhamentos. Uhum. Então, por exemplo, lá eu sou, além de ser professora de educação infantil, que é a minha área, eu sou psicopedagoga. Então, sempre quando alguém precisa de alguma ajuda, nós damos o suporte, né? No caso, eu dou o suporte e a ONG faz os encaminhamentos. Então, é esse tipo de voluntariado que a gente conta. Nós também temos enfermeiras e o advogado. Então, o que nós fazemos? Nós ouvimos o problema e nós fazemos o encaminhamento para os setores públicos, né? Agora, vocês não têm, na verdade, um espaço físico concreto de trabalho. Vocês são um trabalho itinerante, que hoje estão subdivididos em 5 regiões, é isso mesmo? Itinerantes, não, nós somos fixos. Fixos em 5 regiões, é isso? Em 5 unidades, que é ali no Jardim Novo Campos Elíseos com 2 unidades, no Parque Ipiranga com 1, no Parque Tropical e no Ieda com outra unidade. Então, nós estamos em 4 bairros próximos, que fica em área que nós consideramos de risco, só que em lugar cedido pela comunidade. Então, tanto nas associações de bairros quanto as igrejas, elas acreditam no nosso trabalho. E as pessoas que estão lá dentro, elas fazem parte da capoeira. Especialmente as igrejas, né? Elas falaram que o número, não só, porque nós não trabalhamos só com, não é só porque nós estamos na igreja católica que todas as pessoas têm que ser católica, cada uma pode seguir a sua religião. Mas ali, a região que a gente abrange, mesmo sendo cedido, engloba várias religiões, várias escolaridades, vários tipos de pessoas. Na verdade, nós só estamos na Igreja Católica e agora está com um projeto aí em andamento para a Igreja Evangélica, porque não temos a nossa sede própria. Estamos batalhando por um terreno, entendeu? Que nós demos entrada em 2013, né? 2013? Uhum. Demos entrada em 2013, né? Para uso de utilidade pública. Uhum. Porém, a gente precisa muito da intercessão dos nossos políticos, né? Não temos outra opção. E quando eu percebi que quando há um projeto social sem nenhum fins lucrativo, não tem o interesse dos nossos políticos. Né? Porque até então, esses 13 anos, eles não conheciam esse projeto. Né? E até você se documentar, andar certinho, não é da noite para o dia. Então, muitos deles não acreditam. Tanto é que até nessa igreja onde há sede, que a gente se considera sede, a coordenadora falou para mim que foram oferecer uma ajuda financeira, porém, não era para dar para a ONG, né? Porque acho que a ONG tem as ajudas financeiras. Então, a gente tem muita resistência a respeito disso aí. Por que tanta resistência, Rildo? Então, tem a resistência por aquilo que eu acabei de falar. A resistência é quando você tem um projeto que não almeja nenhum lucro, não só financeiro, mas um lucro para qualquer tipo de cidadão, né? Vamos aqui especificar o tipo do cidadão. Eles não veem isso aí assim como uma coisa assim que vai te passar algum retorno no futuro. Né? Então, eu venho batalhando há muito tempo, e tentando até na minha própria comunidade arrumar um espaço, porque foi para a minha comunidade que eu montei isso aí. Porém, ali mesmo eu não consegui, né? Mesmo com os coordenadores das associações de bairro e tudo, tem uma certa dificuldade para a gente. Nem apoio privado você conseguiu? Nenhuma empresa que se disponibilizasse a ceder espaço ou recurso ou qualquer coisa do tipo? Olha, tive até umas propostas. Só que assim, eu sou como a pessoa sempre fala, que sou uma pessoa muito metódica, né?
para mim aceitar uma proposta, eu vou ter que ir a fundo naquela proposta para ver se eu não estou colocando o meu barco, né, se não tem algum furo ali no meu barco, me naufragar. Você não pode arriscar a vida de 260 famílias. Exatamente. Correndo um risco de fazer um acordo confuso, né? Inclusive, quando eu entrei com esse pedido nesse terreno, veio alguns políticos, 2 políticos, que falou para mim invadir, e eu fui muito resistente nisso aí. Apesar de morar lá há muitos anos, eu fui muito resistente, né? Porque nós temos que ser honestos em tudo, né? Inclusive quando se trata da vida do próximo. Então eu peguei e encontrei outras pessoas que entraram com os meios legais para conseguir. Só que é aquilo que a gente fala, né? Enquanto você vai fazendo, as pessoas vão te segurando, até onde pode tirar alguma coisa, alguma vantagem disso, né? Mas estamos brigando ainda pelo terreno, vamos ver até quando. Inclusive, colocamos uma faixa lá e a prefeitura pediu para tirar a faixa, porque incomodou algumas pessoas, né? O que nós fazemos? Nós mostramos para as crianças que aonde nós temos que cuidar do lugar onde nós moramos. Então, eles moram no lugar que a prefeitura ela não dá muita visibilidade, tá? Ela não é muita vantagem ali para ela. Então, no caso, o terreno é um terreno abandonado, que era só um mato. Quando nós fomos pedir o projeto na prefeitura, passa uma avenida. A gente olha para aquilo lá e fala, gente, cadê a avenida? Não, mas a verba saiu para a avenida em 2005. Só que não existe avenida. Então, quando nós falamos isso para as pessoas, gente, isso aqui é uma avenida. As pessoas falam, não, isso aqui é um mato. Não, mas isso aqui na planta da prefeitura está uma avenida. Então, tem uma incoerência. A outra incoerência também que tem é que nós sabemos que toda região ela tem que ter uma área de lazer, né? Então, que área de lazer? Então, o que nós estamos fazendo ali da ONG? Nós pegamos esse mato e nós estamos transformando junto com a comunidade numa área de lazer. Então, já tem a quadra de vôlei, nós fizemos uma quadra de vôlei, é o quê? Nós colocamos areia, tem lá o pessoal colocaram a rede, colocaram pneus. Então, quer dizer, nós estamos conseguindo mobilizar a comunidade. Então, não vai falar, é a ONG que fez? Não foi a ONG, foi a comunidade, mas a comunidade fez, mas quem é a comunidade? A comunidade, a maioria ali faz parte da ONG. Então, nós estamos conseguindo, nós plantamos uma sementinha, que é o que? A sementinha do você cuidar do seu espaço. Que nem nós fomos chamados também para uma reunião do CONSEG, em relação a mudar o nosso espaço. Nós fomos chamados para uma reunião do CONSEG que falou assim, né, que ali naquela região, em relação à criminalidade, tinha melhorado muito a criminalidade ali, que nós estávamos de parabéns, que nós estamos fazendo um excelente trabalho e vieram com muitos elogios. E aí nós falamos assim, tá, e elogios, o que vocês podem ajudar? Vocês podem fazer, por exemplo, uma escolta das crianças que vão, por exemplo, lá da unidade descem até ali a favela? Não, isso nós não podemos. Eu falei, então, só para vir aqui receber elogios não é o suficiente. Então, nós sabemos até onde nós podemos ir só para receber títulos. Não é do nosso interesse, é isso que nós falamos para eles. Só receber títulos e elogios não é interessante para nós. Nós queremos alguma coisa que reverta para as próprias crianças, que eles vão buscar lá. Eles não buscam só o esporte, eles buscam ali a cultura, eles buscam conhecer nós estamos mostrando para eles outras realidades também. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo o trabalho da Só Cidadão. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras.
Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto pelo canal 4 da NET TV Câmara Campinas. Eu recebo hoje a ONG Só Cidadão. Está comigo aqui no estúdio o Rildo Carlos Prazeres dos Santos, que é o presidente da ONG, a Ana Paula Galante, que é voluntária da Só Cidadão, e também a Cristina Barbosa, que é conselheira fiscal da entidade. Cristina, agora eu falo com você. Você é conselheira fiscal da Só Cidadão. A princípio, qual que é o papel de um conselho fiscal dentro de uma ONG como essa? Então, conselheira fiscal mesmo, eu estou por trás da conselheira fiscal. Eu mesmo estou meio perdida da conselheira fiscal, né? O Rildo mesmo pode me ajudar mais com essa informação mais, né? Porque eu fico mais por trás, eu não sou totalmente conselheira fiscal. Você eu ajuda sou mãe. O quê? Você cuida mais da questão do voluntariado, Exatamente. de ajudar o pessoal? Ajudar mais, quando precisa de mim, estou sempre junto, né? O Rildo está sempre à disposição de mim, que precisa fazer alguma coisa. Eu estou sempre ajudando a ONG, né? Conversando com as crianças, tudo. Então, eu sempre estou por trás mais. Então, no fiscal eu fico mais por trás, só fiscalizando mesmo por trás. Né? Mas acaba fazendo de tudo um pouco, tudo né? um pouco, né? Sempre a gente está ajudando com as crianças, conversando, né? Onde também precisa de alguma coisa, eu também corro atrás da ONG, né? Preciso com os filhos, com meus filhos também faz capoeira com ele. Então, quando eu preciso, eu sempre estou atrás dele também. Você está então, envolvida, mas os seus filhos também fazem parte da também ONG. Faz, e como que é para você, Cristina, fazer parte de uma ONG que está acolhendo a sua família? Qual que é a sensação que você tem? Qual que é a visão que você tem desse trabalho? Quanto tempo faz que as suas crianças estão? A minha criança está com ele, já está com 9 anos. 9 anos. Então, para mim foi excelente. Tanto como minhas crianças, o meu sobrinho. Eu comecei com ele pelos meus sobrinhos, né? Meu sobrinho começou primeiro. Então, meu sobrinho foi falando, meu menino ficou doido, porque quando começou a ver ele fazer capoeira, ficou louco, ficou alucinado por ele. Então, ele, assim, ajuda muito. Então, a visão dele para ajudar as pessoas é muito grande. Ele, como a gente precisa, eu tive um problema com meu menino começou a ficar rebelde, ficar muito alterado. Cheguei nele, ele conversou com meu menino, explicou a situação, então meu menino foi mudando o jeito dele dentro de casa, o jeito de tratar a gente. Então, ele teve uma responsabilidade maior do que antes de fazer capoeira, porque antes era muito rebelde. Então, a capoeira ajudou muito. Então, a ONG em si, ela ajudou total a educação do meu filho, o respeito, né, que era muito rebelde demais. Então, o respeito dele foi muito, muito. Então, o Rildo mudou totalmente, porque ele cativou meus meninos. Assim, imediato, meu menino, do jeito que viu, ele já cativou. Porque ele tem um carinho muito grande pelas crianças. Então, as crianças só cativam só de ver ele jogando, na hora que joga ali a capoeira. Então, ele dá aquele carinho total só de brincar com as crianças. Então, as crianças cativam logo na hora que vê. Eu acho que é por isso que a ONG está lotada de gente e cada vez mais chegando por causa do jeito dele que ele trata, como ele trata a família, né? Então, sabe, a família tem um problema, ele entra fundo no problema da família, então ele ajuda muito. Então, acho que por isso que a ONG cada vez mais vai. Para mim, a ONG foi maravilhosamente. O meu sobrinho também, tanto é que hoje o meu sobrinho, ele é soldado do Exército, graças à influência do Rildo, porque senão estava na rua, porque teve muita coisa ruim na rua. Né? Então... Rildo, como lidar com os problemas dessas famílias? Quais são as maiores crises que atingem as famílias das regiões que vocês atendem hoje? Drogas, gravidez na adolescência, violência doméstica, abuso sexual de criança. O que mais atinge hoje a comunidade que está perto de vocês? Essa é de tudo que você falou um pouco, né? Hoje, o maior problema dos nossos adolescentes, nas nossas comunidades, é o não convívio com os pais. Né? Que muitos não têm o pai biológico ali perto. É a primeira reclamação. Né? E por não ter o pai, só a mãe, e a mãe faz aquele papel duplo, igual a minha fez, né? Quando nós viemos da Bahia. Né, com 8 filhos, e eu também, assim, não tive pai. Então, minha mãe era meu pai. Então, o problema maior que eu encontro com eles é isso. Né? Tanto é quando, no dia de paz, era um chororô.
né? Então, você tem que trabalhar o psicológico deles, passar o que você passou e mostrar para ele aonde você está hoje, né? Que tudo na vida nós temos a oportunidade de melhorar. Não é porque seu pai não está presente, ou sua mãe, que você vai ser apenas só mais um em meio à multidão. Não, você tem que se destacar para as coisas boas. Então eu coloco muito isso em pauta quando eu estou conversando com eles, né? A respeito das drogas também é um fator muito ruim, porque eu tive represárias, duas represárias por causa das drogas, né? Mesmo morando ali há 30 anos na comunidade. E por minha esposa eu não fazeria mais esse projeto, por minha mãe eu não fazeria mais esse projeto. Só que assim, eu acredito firmemente que nós viemos aqui por algum motivo, né? E eu tenho certeza que a minha bandeira que eu tenho que hastear é essa, é ajudar essas crianças, é ajudar esses adolescentes a ter um futuro, a ter uma visão da melhoria, né? Que eles podem, assim como eu pude, eles podem estar fazendo da mesma forma. Então, eu estava conversando com você um outro dia, né? Como foi que fundou isso aí? Como foi que aconteceu isso aí? Justamente com a violência. Então, você vê, por isso que tem o amor e o ódio. Foi através do ódio que aconteceu o amor, né? É uma coisa estranha, né? Eu vi o menino na situação que se encontrava, com certas cápsulas de projetos na mão, né? Prometendo que ia se vingar de quem tinha feito a maldade com seu ente querido, né? Que é seu irmão. E esse menino, eu conversei com ele lá onde estava, e hoje esse menino se encontra comigo até hoje. Hoje é um instrutor de capoeira. Ele conheceu a namorada na academia, casou-se com ela. Hoje é um pai de família, né? Tem outra passagem também com droga. O menino chegou em mim no fundo do poço com seus 29 anos. Eu falo menino, mas 29 anos, no fundo do poço, perdendo família, filho, esposa, perdendo a família em si, né? E avisaram para ele que eu ajudava, você entendeu? Então, quando ele veio conversar comigo, a primeira coisa que eu falei, filho, o primeiro passo você já deu, que é procurar ajuda. Se eu não puder te ajudar, eu vou tentar arrumar alguém que te ajude, você entendeu? Então é isso. A maior dificuldade é droga, é a violência em si, tá? Só que sempre no final do túnel tem uma luz. E essa luz que eu tento mostrar para eles, aonde dou o caminho para eles seguirem. Agora, a gente está falando dessa questão de uma boa vontade, de você ter uma aptidão para ajudar o próximo, como a gente vê no Rio, do que despertou a criação do Só Cidadão, mas a gente sabe que no fundo, Ana Paula, não é só isso, né? A gente precisa de uma estrutura para... se você se começa um trabalho pensando no amor, mas ao longo do tempo você percebe que é preciso uma estrutura para se desenvolver um trabalho, ainda mais quando a gente está falando de 260 famílias. Então, nós, né? no caso, nesse caso que ele citou, nós também trabalhamos com a prevenção. Como que é? Nós temos os voluntários, né? E como nós saímos bastante para eventos, que nem nós fomos na Academia de Letras, nós vamos para outros lugares, a gente vai para o Taquaral, às vezes o pessoal sempre conhece a ONG Só Cidadão e sempre tem uma pessoa que fala, olha, aquela ONG nós conhecemos. Ela realmente, assim, ela é uma ONG de voluntários, ela é uma ONG séria. Então, as pessoas vêm até nós e oferecem, e aí passa pela diretoria. Então, elas falam, olha, eu posso trazer uma palestra sobre drogas. Então, aí a gente conversa, como que vai ser? Como que você vai conseguir? Você quer que divide as turmas? Como que vai ser a dinâmica? Para ter uma qualidade. Então, nas nossas palestras, às vezes vem a Polícia Militar também fazer palestras, sempre orientando e mostrando para eles o que eles não precisam vivenciar. Porque você não precisa vivenciar a droga para saber que ela não é boa. Basta a gente ouvir as experiências que tem por aí, ou a violência. Então, nós sempre trazemos pessoas para estar orientando
eles no caminho que eles têm que seguir. Então a gente mostra o caminho que eles vão seguir. Aí a gente tem que dizer que sempre o que eles forem seguir vai ter a sua consequência. Agora, além dessas atividades todas de palestras e da base da Só Cidadão, que é a capoeira, como que é a rotina de vocês? Que outras atividades vocês foram encontrando ao longo do tempo para ajudar essas crianças e adolescentes? Então, geralmente as ideias, eles partem dos adolescentes. Então, os adolescentes que estão conosco há mais tempo, eles têm bastante autonomia para estar falando dentro da ONG. Então, eles falam, trazem propostas, eles participam também da reunião. Para eles também começarem, porque eles vão ser os nossos futuros. E eles caminhando agora com a gente, eles vão estar vendo como que nós tratamos o próximo, que são eles, e o que nós pretendemos que isso daí seja um círculo. Então, um círculo que não tenha fim, né? Então, nós sempre trazemos eles. Então, começou, por exemplo, o Projeto Biblioteca. O Projeto Biblioteca, os jovens procuraram o Rildo, né? Conversaram com ele, que eles queriam montar o Projeto Biblioteca. Aí eles falaram, e aí, como é que vocês vão fazer? Aí eles pintaram as caixas, levaram os livros, começaram a arrecadar. Aí nós fizemos uma festa da pizza. Vamos pegar parte desse dinheiro da festa da pizza, vamos então, para os coordenadores da biblioteca, vamos numa biblioteca comprar livros? Então, sempre que nós fazemos algum evento, como uma festa, a festa da pizza é o único evento que nós fazemos que arrecada alguma coisa, desculpa. Sempre que nós fazemos alguma festa, então metade vai para os projetos. Então, nós pegamos os coordenadores, levamos na livraria, eles escolheram. Então, eles escolheram pensando em todos. Então, não é assim, os adultos fazem, não, os adolescentes, as crianças, eles participam muito. A peça de teatro também foi uma iniciativa dos adolescentes. Então, tudo começou, vamos fazer uma peça de teatro para capoeira, para participar da troca de cordas. Então, eles pensaram na história, pensaram na organização, pensaram na pintura de painéis, pensaram em tudo. Só que atrás disso sempre tem que ter um adulto. Porque se você for ver bem, 95% lá da capoeira, que faz parte da ONG, são crianças e adolescentes. E poucas pessoas são adultos. E os adultos que têm, a maioria, praticamente a maioria não, todos trabalham. Não é a maioria, todos trabalham. Então, nós temos que nos dividir. Então, a gente se divide para estar com eles. Então, nós sempre estamos assim, bem unidos e sempre tem um adulto por trás de um projeto. Então, no projeto, por exemplo, de Corpo e Movimento, é um outro projeto, né, que ele ajuda a terceira idade a combater o sedentarismo. Então, em vez das senhoras elas estarem em casa, o que elas vão? Elas levam os netos, às vezes elas acompanham os netos para capoeira, ficam sabendo do projeto, mas a capoeira não dá para elas fazerem, mas aí tem um outro projeto, tem o projeto do Corpo e Movimento, nós temos o projeto do artesanato. Então, eles têm opções de projetos ali. E a maioria dos projetos sempre é um de nós, né, que somos os voluntários adultos, que estamos por trás e incentivamos as crianças ou adolescentes a estarem organizando, incentivando e caminhando com esse projeto. 100% da equipe de trabalho da Só Cidadão é voluntário, Rildo? 100%. Hoje ela não tem condição nenhuma financeira de ter nenhum tipo de profissional. Como que está a questão dos recursos hoje da Só Cidadão? Não tem recurso nenhum. Hoje é 100% voluntários e, como ela acabou de te falar, a única renda que nós temos é dessa festa da pizza. Ela é o que, anual? Ela ocorre 2 vezes por ano, só que nós fazemos assim, porque algumas pessoas, elas vêm para doar. Então, dificilmente a gente não aceita dinheiro. Então, nós fazemos a festa da pizza. A pessoa fala, eu quero colaborar. Então você pode colaborar com a mussarela? Então, nós montamos a pizza. Então, nós não pegamos o dinheiro e gastamos. Nós ensinamos as crianças, todas as pessoas ali, os adolescentes,
a montar. Então, desde a questão da higiene, a vender a pizza, a passar nas unidades, a distribuição, toda essa logística nós ensinamos a eles. A mesma coisa com o pessoal do artesanato. Eles geralmente, o que eles fazem? Eles recebem a doação do material, da tinta, para quê? Para poder aprender a fazer uma arte para aquilo futuramente, né, poder ser uma renda para eles. Quando a gente fala, Rildo, a Só Cidadão não aceita dinheiro quando vai se preparar para fazer um evento da pizza. Ela prefere receber em material para gerar essa pizza e depois acabar gerando um recurso. Por que essa preocupação tão grande com o recurso e com a transparência? É ela que garante esses mais de 10 anos de trabalho de vocês? Essa preocupação em trabalhar de forma tão transparente com aquilo que é da sociedade mesmo, que é da comunidade? Essa é uma pergunta bem, assim, que eu vou te responder bem clara. Quando se fala em ONG, né, se fala em lavagem de dinheiro. A maioria das vezes são lavagem de dinheiro. Então, o que eu adaptei? Quando eu montei o nosso estatuto pela primeira vez, eu cheguei em certas pessoas de confiança e falei, ó, vamos montar uma ONG que expandiu demais, não tem como, estamos trabalhando com muita gente, né? E a gente precisa de um respaldo jurídico, precisamos ter amparo, né? E aí o que aconteceu? Teve pessoas dentro do corpo da diretoria, de minha alta confiança, que falou, quando se monta uma ONG, você ganha um valor de 35 mil pela cabeça da pessoa, né? Ganha um valor de 35 mil. Então, o que nós podemos fazer, Rildo? Nós usamos a metade. Então, com a metade. Na hora, tá minha esposa ali que me deixa mentir. Eu peguei o estatuto e arquivei. E aí eu comecei a trabalhar com capoeira normal. Porque tem uma coisa que eu sou muito honesto. Então, se você for lá e falar assim, olha, eu quero te doar X, eu prefiro que você vá lá, você observe, você visite as unidades, vê do que nós estamos precisando. Entendeu? Porque é mais fácil eu trabalhar com objetos do que com valores. Tanto é que nós recebemos, né, R$10 por cada adulto que vai lá só praticar capoeira. Só os adultos, 18 anos para cima, que já trabalha e tal. Então, como ela acabou de falar, que 90% é criança e adolescente, 10% são adultos. Por aí você tira quanto nós recebemos. E nós fazemos milagre com esses R$10. Mas mesmo assim, ontem teve a reunião, nós tivemos a reunião da ONG, onde adultos ainda querem que nós pagamos para ela, vamos ter um evento só de mulheres, agora um grupo de capoeira, onde estipularam um valor de R$20. E aí teve adulto, né, mulheres, que chegou para mim e falou, não, eu gostaria que a ONG pagasse. Eu falei, mas como? Como nós não temos? Se tiver que pagar, vai pagar para as crianças, mesmo assim nós não temos no momento. Então eu procuro, eu trato, né, esse negócio, essa questão de valores, muito assim, a ferro e fogo. Tanto é que eu não mexo, né, tem as tesoureiras que mexem, tudo, são da minha alta confiança, é tudo transparente. Se ela tira 50 centavos, ela liga para mim. Então é uma questão muito assim que eu adaptei mesmo. Nós pensamos em ONG, assim, mas a nossa ONG, ela tem um escritório de contabilidade, que é um voluntário, ele já fez parte da ONG, né? Ele chegou a fazer uns 2, 3 meses de capoeira, ele veio, falou assim, nós queremos ver tudo, eu gostaria de ver como que é a papelada, se vocês... Nós mostramos tudo para ele, ó, nós somos o mais transparente, isso aqui é o nosso estatuto, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele tem um escritório de contabilidade, nós nem sabíamos, ele puxou e falou, olha, vocês não têm ainda um escritório para estar fazendo essa parte. Nós falamos não. Aí ele falou, olha, eu vou fazer gratuitamente para vocês porque eu acredito no trabalho de vocês. Então, ele vem e ele ajuda. Do mesmo jeito que nós tivemos também
toda vez que a pessoa oferece o dinheiro, eu falo, não, nós não queremos o dinheiro. Primeiro você venha conhecer, faça parte, veja, eu prefiro a sua mão de obra do que o dinheiro. Então... Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos no segundo bloco, conhecendo hoje o trabalho da Só Cidadão. Vamos para mais um intervalo, último intervalo, e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto pela TV Câmara, através do canal 4 da NET. E hoje eu converso com os responsáveis pela ONG Só Cidadão. Comigo aqui no estúdio está o Rildo Carlos Prazeres dos Santos, que é o presidente da entidade, a Ana Paula Galante, que é voluntária, e a Cristina Barbosa, que é conselheira fiscal e também pau para toda a obra lá no Só Cidadão, né, Cristina? A gente estava falando no bloco anterior, Rildo, que vocês preferem, ao invés de recursos financeiros, ajuda e que as pessoas entendam quais são as reais necessidades das famílias que vocês atendem. Quais hoje são as maiores necessidades que a ONG tem para desenvolver o seu trabalho? As maiores dificuldades são a compra de uniformes, né? Uniformes, temos uma van que ganhamos que sempre está quebrando, né? E precisamos consertá-las. Então, quando nós levamos projetos, precisamos de materiais, o teatro, entendeu? Para o corpo em movimento, que também necessita de uniformes, e essas coisas básicas, entendeu? Nem nesses casos, Ana Paula, se consegue um recurso público. Você tem um projeto de teatro com a sua ONG, já formada, com estatuto. Você criou um projeto de teatro e precisa de um recurso para comprar material, alugar um espaço para fazer essa apresentação. Nem dessa forma, como que não se consegue fazer essa captação de recurso público? Como que é feito isso? Então, nós precisaríamos, em primeiro lugar, de um coordenador. Um coordenador que pudesse ficar atento a isso. Então, no caso, as pessoas voluntárias, elas trabalham durante o dia todo e elas vão à noite para a ONG. Então, e nos finais de semana, que é onde mais as crianças e os adolescentes pedem a nossa atenção, que nós fazemos o Dia da Alegria, fazemos vários eventos. Então, nós temos que repartir o nosso final de semana em estar funcionando na ONG e um dia na ONG e um dia na família. Então, às vezes, até os 2 dias na ONG. Então, nós transferimos o nosso núcleo familiar, não é só na nossa casa agora. A ONG, na verdade, ela é a nossa família. É uma extensão da casa de vocês. É uma extensão. E todo mundo que vai lá, que participa, eles falam, nossa, eu me sinto aqui em casa. Porque nós temos muito diálogo, brincadeiras, não tem essa separação. Então, nós ficamos muito tempo ali dentro da ONG mesmo. Então, nós acabamos... Por isso que é uma ONG, a gente fala que é uma ONG familiar. Porque vem pai, vem mãe e as pessoas, elas ficam... A construção dela foi tão no coletivo e foi tão nossa, assim, que nós fazemos como se ela fizesse parte mesmo da nossa rotina. Então, eu precisaria, primeiramente, ter esse recurso para ter um coordenador. Esse coordenador, ele faria os projetos e ele entraria, né, no caso, quando a prefeitura lançasse no Diário Oficial os projetos para estar conseguindo a captação dessa verba. E essa é uma das exigências, foi uma coisa que eu estava comentando, que
que assim, a prefeitura, ela não arca com 100% do projeto para receber permanentemente. Ela só é de 30% a 40%. O resto nós teríamos que ter captação. Mas como que a gente consegue fazer uma captação se nós não temos uma pessoa que vá atrás? Só que a ONG também, ao mesmo tempo, ela não pode parar. Então, por enquanto, nós trabalhamos só com voluntários. Mas nós temos o intuito, sim, de ter uma pessoa, uma coordenadora, que consiga fazer essa captação de recursos e que nós possamos começar a pagar pessoas mais qualificadas, como psicólogos, às vezes terapeutas, assistente social, que é importante uma ONG ter. E nós não temos esse tipo de voluntário. Então, nós precisaríamos sim pagar, mas como pagar se a gente não tem como captar dinheiro ali? Porque como nós moramos ali na região, nós moramos na região, então é uma região carente. Nós somos, todos ali somos assalariados. Então, o que nós ganhamos, malemar dá pra gente. Então, repartir da gente para 260 crianças... é praticamente impossível, né? Com tão poucos adultos assim. Então, nós fazemos o quê? O possível. Então, quando a gente faz uma festa, alguma coisa, a gente tenta dar um pouquinho mais de qualidade. Claro que nós gostaríamos de fazer muito mais coisas com essa quantidade de crianças, que nem nós ganhamos a van, só que só tem 16 lugares, o restante. Então, quer dizer, nós não podemos ir para um lugar longe, porque nós fazemos geralmente 4, 5 viagens. Então, fica um pouco complicado. Então, nós precisaríamos sim dessa verba. E tudo iria ser na mais transparência possível, igual nós somos hoje. Hoje nós não trabalhamos com o quê? 45, 50 reais, que eu falei, nossa, nós tivemos uma arrecadação de 45, 50 reais. Esse 45 mês passado, 50 esse. Mas esse 45, 50 reais que a gente vai lá, que a gente apresenta com nota, com CNPJ, com a nota certinho, para quê? Para ter essa transparência. É pouco, mas o pouco para a gente é muito. Hildo, trabalhando há mais de 10 anos num trabalho com tantas crianças e adolescentes, tentando levantar recursos para fazer esse trabalho, chegando à conclusão de um orçamento de 50 reais por mês, já te passou pela cabeça em algum momento desistir disso tudo? Não. Sinceridade, não. Eu mesmo já cheguei a tirar do meu salário 400 reais, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa que me apoia muito, que é minha esposa. Nesse dia que eu tirei 400, 200, né, que precisava cada das crianças, foi uma época difícil, onde nós íamos fazer um evento de troca de corda, e as crianças não tinham, chegou em mim chorando que os pais não tinham condições. E eu, né, eu tô à frente, então falou em criança para mim, eu já me derreto. E aí eu falei com a minha esposa, falei, ó, eu vou ter que tirar, vai fazer falta, vai, mas faz falta para a gente, mas para eles vai ser uma grande coisa. Então, eu nunca, eu faço de tudo, eu me viro, sabe, vem os problemas mesmo, que nem eu falo pro pessoal que está na diretoria, não dá para resolver, joga nas minhas costas mesmo, que eu resolvo, eu dou meus pulos, porque eu abracei a causa, né? Então eu tenho essa responsabilidade. E como eu já comentei com você, eu passei por uma situação muito delicada ali dentro, né? Eu passei por uma situação com uma pessoa ali que eu acabei sendo sequestrado, eu acabei me ameaçando de morte, me levaram para uns lugares ermos para tentar acabar. Acho que era para acabar com o projeto, né? E graças a Deus eu estou aqui. Né? Então não é para me terminar com qualquer situaçãozinha financeira, né, eu desisti. A Ana Paula falou num outro bloco que quando vocês pensaram em montar o estatuto e toda a parte estrutural e pedagógica de trabalho da ONG, se pensou em conversar com as crianças e adolescentes para buscar a opinião deles e fazer uma construção de sociedade, de cidadania, pensando que no futuro são essas crianças que vão dar continuidade para o trabalho que vocês começaram. E eu te pergunto, elas estão prontas para isso? Elas têm esse reconhecimento da importância que a cidadão tem na vida delas, no futuro delas? Elas estão prontas para assumir esse trabalho daqui 10 anos? Não, estamos trabalhando.
né? Eu falo para você que é um trabalho de formiguinha, né? Constante, a gente vem constantemente trabalhando o psicológico deles. Eu falo agora, né, com os adolescentes, que antes era criança, que hoje são os monitores, né? Tanto é que todos eles fazem o projeto espelhando no que eles iniciaram, né? Então eles dão aula de graça, eles trabalham durante o dia e dão aula à noite. Então são através desses hoje que já estão aí com o projeto, já estão dando continuidade, que a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar para que ele se estruture. Já aconteceu um ciclo, então, de um adolescente ou jovem passar pela entidade, receber o atendimento de vocês e hoje prestar serviço para a ONG? 4. 4 já? Já são 4 que já estão 5. São 5 que já estão aí, 6 com você. São 6 que já estão... A 7 com a Yara. Não, já... tem mais pessoas. Tem mais. Eu falo assim, os adolescentes mesmo são 5, né, que passaram por mim. Inclusive o sobrinho, né, seu sobrinho que começou comigo pequenininho, hoje é instrutor, entendeu? Hoje ele dá aula. Então, eles já estão, aquele ciclo já está começando a se mover. Qual que é a sensação que você tem, Rildo, quando você vê o ciclo andar? Perceber que uma pessoa que cruzou o seu caminho, que você teve a oportunidade de influenciar a vida dela, isso foi possível e com sucesso. É gratidão? Sinceridade, até eu vivo comentando com a minha esposa, que é até estranho. É estranho, porque muitas vezes eles chegam em mim chamando de mestre, 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 né? E eu não me vejo assim um mestre. Eu peço para eles me chamar de Rildinho, me chama de Rildinho, melhor. Mas para mim a gratidão, não vamos dizer assim que eu estou satisfeito com o dever cumprido, porque ainda não, há muito o que fazer, né? Mas para mim é maravilhoso, tá? Muito, muito bom, muito gratificante. Para a gente poder começar a encerrar o programa, infelizmente, Ana Paula, recentemente a Câmara reconheceu como órgão de utilidade pública a Só Cidadão. O que na prática isso significou para vocês? Ajuda isso na estrutura física? Ajuda isso numa futura possibilidade de captação de recursos? O que muda na prática esse reconhecimento? Então, esse reconhecimento e os outros títulos também que nós estamos buscando para poder, quando lançar no edital sobre os projetos, nós podermos estar adequados para estar podendo receber com mais clareza possível essa captação de recursos. E ele tem uma série de exigências que, inclusive, já está no nosso estatuto, né? Que nós não podemos nunca utilizar o dinheiro para bem próprio, tá? Sempre para a ONG, né? Para as pessoas que fazem parte da ONG. E isso vai ajudar nós para nós entrarmos e conseguirmos efetivar os projetos. Cristina, para a gente poder encerrar o programa, o que significa a presença do Só Cidadão na comunidade quando chegou para vocês? E o que você acha que dá para a gente esperar do futuro dessas crianças e adolescentes com o apoio da ONG? Quando a ONG chegou, assim, em geral, dizendo, eu acho que foi muito melhor para as crianças não estar ficando na rua, né? Não tá tendo nada para fazer, tendo alguma coisa para ocupar a cabeça, né? E assim, para mim mesmo mudou total, por causa que mexeu muito com a cabeça das crianças, né? Evoluiu bastante. Meu menino mesmo, ele está com 16 anos, ele tem a cabeça de um adulto, né? Então, para mim, evoluiu muito. Então, para mim, mudou totalmente a comunidade, né? Porque o que não tinha hoje está tendo muito e a família participando mais, né? Os pais estão envolvendo mais, então participou muito, evoluiu muito mais. Ana Paula, quais são os planejamentos aí estruturais próximos para a Só Cidadão? Nós gostaríamos primeiramente de uma sede, tá? Então nós vamos brigar aí por essa sede e conseguir, em primeiro lugar, a sede para nós colocarmos e conseguir abranger mais esse projeto com tantos os projetos com captação de recursos para estar pagando outras pessoas, para estar dando uma assistência maior para a comunidade, para os envolvidos, quanto mais voluntários também, para a gente estar conseguindo o quê? Fazer um papel social importante ali.
Rildo, para a gente poder encerrar, qual é o sonho da Só Cidadão? O sonho é ver, né, ter tempo de ver desses adolescentes, uma dessas crianças, passar por mim como doutor, como advogado, tá? Porque é isso o sonho da Só Cidadão, é formar cidadãos competentes, né? Então, dá para eles o que nós não tivemos, a oportunidade que não tivemos. E é isso, não tenho nem mais o que falar, só o que me resta é esperar, tá? E agradecer, né? Agradecer de coração mesmo vocês, né? Que através daquele maravilhoso dia do reconhecimento, né? Pelo vereador Von Zubi ter nos reconhecido aqui na Câmara, vocês, né? Porque tudo tem que ter uma divulgação. Eu creio que vocês está sendo uma peça muito importante na divulgação dessa entidade. Então é agradecer a todos vocês e que nós consigamos aí no nosso cotidiano abranger cada vez mais as nossas crianças e que Campinas consiga aí reconhecer mais que a periferia ela não precisa de comida, ela não precisa de roupa, ela precisa de educação, ela precisa de esporte, ela precisa de um reconhecimento das nossas crianças que estão lá abandonadas. E precisa de pessoas competentes que façam isso. Esse é o programa Espaço Aberto. Eu recebi hoje a ONG Só Cidadão. Esteve comigo o Rildo Carlos Prazeres dos Santos, que é o presidente da ONG, a Ana Paula Galante, que é voluntária da Só Cidadão, e também a Cristina Barbosa, que é conselheira fiscal. Eu lembro que você que quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da entidade, pode acessar o site, que é o www.ongsocidadão.blogspot.com.br. Eles também têm fanpage no Facebook, ONG Só Cidadão, e através do telefone também, o 19-3386-0916. Rildo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos vocês, toda a equipe, e esperamos uma próxima. Obrigada, viu, Ana Paula? Obrigada. Obrigada, Cristina, pela presença. Esse foi o programa Espaço Aberto, a gente fica por aqui. Até uma próxima edição.